Olá! É muito bom estar aqui com vocês. Eu me chamo Verônica e hoje eu tô aqui para trazer para vocês dica de 4 livros que podem transformar a sua vida. Então fica aqui comigo. Bem, o primeiro livro que eu vou estar falando, ele é voltado mais para a parte matrimonial, né? Ele serve tanto para aqueles que já casaram ou aqueles que pretendem casar um dia. Esse livro, gente, ele é muito esclarecedor. Ele é o Casamento Blindado. Esse livro, realmente, ele transformou a minha maneira de enxergar as coisas. E foi muito útil, agregou, assim, muito valor no meu casamento. Quando eu li ele, foi em 2012, eu ainda não era casada. Mas eu já tinha um relacionamento, né? E já tinha alguns conflitos ali por não entender muito bem como funciona a cabeça do homem, né? E entender, e serve também para entender um pouco a gente mulher. Então, assim, ele aborda várias áreas, né? Tem vários capítulos e ele aborda várias áreas da vida do homem, da vida da mulher. Ele explica por que o homem às vezes tem certo comportamento e a mulher não entende e fica criando paranoias. Ele ajuda a gente a entender a mulher, né, como ela deve, o que ela pode estar fazendo para evitar aquelas briguinhas bobas, aqueles conflitos desnecessários, sabe? Então, assim, ele serve para quem já é casado e tá vivendo um momento difícil aí no seu casamento. Gente, eu super indico. Nada é fácil, tudo requer um pouco de sacrifício, mas quando a gente está disposta mesmo a ver resultados, a gente coloca em prática aquilo que a gente aprende. E serve também para quem não está vivendo nenhum momento difícil no seu casamento, mas quer evitar, né, que esses conflitos venham no futuro. Então tá aí a minha dica. Quando eu falo para vocês que são dicas que podem transformar a sua vida, porque realmente a dica dos livros que eu vou dar hoje, começando por esse aqui, Casamento Blindado, colocando em prática, ele realmente pode vir a transformar a sua vida. Para quem ainda não casou, como eu já falei, vale também muito a pena ler, né? Porque um dia, né, quem pretende casar vai ajudar muito, com certeza. Eu já li ele 2 vezes e super recomendo, vale muito a pena. Então fica aí minha primeira dica. Já a minha segunda dica também é da autora, né, do Casamento Blindado. Nesse Casamento Blindado ela escreve junto com o marido dela. Nesse daqui é voltado somente para as mulheres. É esse aqui, A Mulher Verde, de Cristiane Cardoso. Gente, esse livro, quando eu li ele, foi um tapa na minha cara, porque ele me trouxe a realidade de muitas coisas que às vezes a gente passa tanto tempo pedindo a Deus, desejando, e quando a gente consegue, a gente só sabe reclamar ao invés de agradecer. Ele traz pra gente a essência, a verdadeira essência daquela mulher lá de Provérbios, sabe, 31, que muitos acham que é muito difícil alcançar, mas como eu disse com relação ao livro Casamento Blindado, tudo é questão de sacrifício. Aliás, na nossa vida, né, em geral, tudo que a gente quer, a gente precisa sacrificar. Eu quero passar numa prova, então você vai lá, você tem que estudar bastante, se dedicar para você conseguir passar na prova. Então, assim, é um treino, né, seja esforço físico, seja esforço mental, você tem que se dedicar para você ir lá conseguir passar. Então, para trazer resultados para nossa vida, também é assim, gente, a gente tem que se dedicar e se esforçar, mas vale muito a pena quando a gente começa a colher os frutos. Esse livro, ele traz pra gente uma essência de equilíbrio, para que a gente não perca muita noção, né? Nem do exagerado e nem também do descaso. Então ele traz pra gente um equilíbrio, e para nós mulheres cristãs, ele ajuda a gente a se relacionar melhor, seja sendo uma boa filha, uma boa mãe, uma assim, boa, né? Melhor, né? Uma esposa melhor, uma mãe melhor, uma filha melhor, uma amiga melhor. Então eu super recomendo esse livro. Realmente, gente, quando você lê e lê com a mente aberta, disposta a querer, não, eu quero, sabe, evoluir, eu quero chegar lá. Então, assim, realmente vale a pena. Ele pode realmente transformar a sua maneira de se comportar, essa maneira comportamental, né? E com isso você trazer, agregar, né, resultados muito bons, trazer valores para tua vida. Então tá aí minha segunda dica, é esse aqui, da Cristiane Cardoso. Eu também já li 2 vezes, gente, A Mulher Verde. Ai, minha unha tá suja de tinta que eu pintei. É uma mesinha com as crianças, aí eu tô aqui tentando esconder. Tá aqui, A Mulher Verde, Cristiane Cardoso, tá? Fica aí minha segunda dica. A minha terceira dica, ela já é mais voltada para
espiritual. Eu vou já deixar aqui para vocês, até que nada mais importe, que esse ano subirá. Esse livro, gente, ele é realmente para quem quer chegar num nível maior de profundidade com o Espírito Santo. Para aqueles que não querem ficar ali sendo raso, sabe? Mas quer descobrir uma essência em Cristo, que quer se sentir atraído pela verdadeira glória dele, que não quer mais viver uma vida só de religiosidade, de performances religiosas, de quanto tempo eu orei, de quanto tempo eu fiz jejum e só se preocupando no fazer. Mas ele traz pra gente a necessidade de sermos atraídos pela glória de Deus, de o adorarmos em espírito e em verdade, de criar essa fascinação por Cristo e desejá-lo cada vez mais. Então aqui realmente é um outro livro que pode transformar a sua maneira de pensar em Cristo, né? Ele transforma a sua maneira de se comportar e te leva a realmente não querer mais só estar naquele nível, sabe? Com aquelas águas no joelho. Ele te leva a querer você descer num nível de profundidade maior, porque ele revela a você que você pode ser mais em Cristo, ter mais em Cristo, e aí você deseja chegar nesse nível. Eu super recomendo ele, eu li ele há pouco tempo, e assim, o meu desejo realmente em Cristo, ele tem aumentado assim de forma inexplicável. Então fica aí essa minha terceira dica para vocês hoje. E a minha quarta e última dica também é voltada para a parte espiritual. É o livro Crescendo em Oração, do Mike Bickle, um verdadeiro guia para conversar com Deus. E realmente, eu ainda tô lendo esse livro na verdade, mas eu já quero indicar aqui porque ele já tem me transformado. Esse livro, ele é realmente voltado para quem quer romper em oração. Sabe assim, aquela dificuldade de orar, às vezes a gente sabe que precisa orar, mas não flui. Então eu indico esse livro, gente, porque ele abre a nossa mente de uma forma que faz com que a gente venha a entender o quanto Deus deseja esse relacionamento conosco, o quanto o coração dele arde para que a gente possa se achegar a ele. E quando a gente entende isso, é como se a gente se sentisse mais confortável, sabe? Mais à vontade. Porque muitas vezes tem gente que não gosta de orar porque fica se sentindo mal. Tipo, eu vou ficar só pedindo a Deus. Ou não gosta de orar, ou não consegue desenvolver oração porque não sabe o que falar. E ele faz com que a nossa mente se abra para que a gente possa compreender que realmente Deus quer que a gente fale. E ele leva a gente, né, a entender o que Deus quer de nós. E aí a gente aprende a ter uma oração de acordo com a vontade de Deus. Então, assim, esse livro também é para romper essa área. É livro realmente que a gente colocando em prática, a gente vai começando coloca em prática, né? A gente vai começando a exercitar, né? Esses ensinamentos, e aí a gente vai realmente crescendo e a nossa vida vai se transformando. E para vocês, essas são as minhas 4 dicas de livros. São livros, gente, que já bateram recordes de venda, alguns deles são até best-seller, porque realmente são livros que eu não sei se alguns de vocês já conhecem, já leu algum deles, mas que vale a pena ler. Tá com problema no casamento ou não quer ter problema no casamento, casamento blindado, quer realmente descobrir a essência daquela mulher de Provérbios. Inclusive esse livro, A Mulher Vê, cada capítulo dele, ela fala sobre uma qualidade daquela mulher descrita na Bíblia. Então ele é muito assim, acrescenta muito valor, vale muito a pena ler. Até que nada mais importe, é um passo assim extraordinário, gente, para transformar a nossa vida espiritual. Eu recomendo. E o Crescendo em Oração, que é o meu mais queridinho, eu ainda tô lendo, mas eu já consigo falar pra vocês da transformação que ele tem feito na minha vida espiritual, nessa questão da oração. E eu também indico pra vocês, então eu espero que vocês gostem, que vocês vão atrás, procurem, comprem e depois vem aqui me contar, porque realmente, gente, eles vão transformar a vida de vocês. Então é isso, eu fico por aqui hoje. Um grande abraço, beijo, fiquem todos com Deus.